Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Pensamento Cristão Oficial. É um prazer reencontrá-los. Vamos continuar com nossos estudos bíblicos, com nossas reflexões cristãs. E hoje vamos ver um trecho bastante interessante do Evangelho segundo São Mateus. Vamos ver um trecho do capítulo 5, os versículos 33 a 37. Esse é um trecho que foi extraído do chamado Sermão da Montanha, que é uma passagem bíblica maravilhosa, longa, né, em que Jesus falava para uma multidão. Ele falou muito, falou extensamente, deu muitos preceitos. Então é uma parte muito interessante, né? Uma parte magnífica, né? Uma fonte de estudo e de muita reflexão. E eu quero também colocar a vocês o seguinte, meus amigos, nós vimos aqui em outros vídeos, nós vimos já em muitas passagens, trechos do Novo Testamento, em que o Senhor Jesus ou apóstolos confirmavam preceitos contidos no Antigo Testamento. Nós vimos isso particularmente no caso de Salmos e Provérbios, né? Vimos em outros vídeos também, tratando de outros assuntos. Isso aconteceu bastante. O próprio Senhor Jesus citou passagens de Salmos, né? Apóstolos também citaram passagens de Salmos e Provérbios e outras passagens do Antigo Testamento. Mas houve também passagens, e o que nós vamos ver hoje está nesse contexto, houve também passagem em que o Senhor Jesus desautorizou determinados ditos que estavam contidos no Antigo Testamento, determinados preceitos que estavam contidos no Antigo Testamento, que é uma obra muito antiga, né? Então, houve passagens na Bíblia, e isso aparece no Sermão da Montanha, em várias passagens, nós vamos ver uma delas. Houve passagens na Bíblia em que o Senhor Jesus deu uma nova interpretação a determinados preceitos que estavam contidos no Antigo Testamento, né? Ou, de certa maneira, até desautorizou a vigência de determinados preceitos que estavam contidos no Antigo Testamento. Isso não aconteceu muito, mas aconteceu algumas vezes. Então nós vamos ver uma dessas passagens que é muito interessante, importante, tá? Eu vou ler o trecho, depois vou dar uma explicação. Então, capítulo 5, a partir do versículo 33, o Senhor Jesus está falando então para aquela multidão. Ouvistes ainda o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis em hipótese alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque tu não tens o poder de tornar um só cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, porque o que passa disso vem do maligno. É esse trecho, vejam que é um trecho importante, né, em que ele dá uma nova interpretação para determinadas passagens do Antigo Testamento. Aqui ele está se referindo principalmente ao livro do Levítico, capítulo 19, versículo 12. Nessa passagem do Levítico, se proíbe que uma pessoa jure em falso por Deus. Principalmente esse trecho que é referido. Aparece no capítulo 30 de Números, no início, também algo bem semelhante, né? Então, ele diz: vocês ouviram isso, quer dizer, essa norma foi a que vocês ouviram lá no Antigo Testamento. Eu, porém, vos digo: não jureis em hipótese alguma. Aí ele diz qual é a regra que deve valer, né?
não se deve fazer juramento, não se deve jurar. E basicamente o que ele está dizendo aqui, nem pelo céu, nem pela terra, diz que a terra é os cabelos dos seus pés. Escabelo era um móvel que os reis usavam na antiguidade para descanso dos pés. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que o poder de Deus se manifesta no céu, na terra, em Jerusalém, em todas as cidades, em toda parte, né? Ele diz então que a pessoa não deve jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem pela tua cabeça, quer dizer, nem pela sua própria vida. Não se deve fazer juramento pela própria vida. Por quê? Porque o que ele está dizendo aqui é que o homem é muito fraco, né? Nem jures pela tua cabeça, porque tu não tens o poder de tornar um só cabelo branco ou preto. Mas aí ele diz, mas você deve falar com a verdade. Na palavra de uma pessoa deve haver veracidade, seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. Então, o cristão deve agir com veracidade, a palavra deve ser verdadeira, né? Não se deve mentir, deve se falar a verdade. Se uma pessoa assume um compromisso, deve cumprir o compromisso. Se ela faz uma promessa, deve cumprir a promessa. Mas a pessoa não deve jurar. Ele proíbe o juramento. Ele diz que esse negócio da pessoa querer jurar é de procedência maligna. É a parte final do trecho que nós lemos, né? O que passa disso vem do maligno, ou seja, vem de Satanás, é de procedência maligna. Não se deve jurar, né? Então, meus amigos, a partir de hoje, né? Aqueles que não conheciam essa regra passaram a conhecer. Não jurem, não façam juramento. Se vocês quiserem se comprometer, se comprometam, né? E cumpram os compromissos assumidos, mas sem jurar. Não se deve fazer juramento, aqui é uma vedação expressa, né? Muitos aí já podem ter feito juramentos sem ter conhecimento dessa norma. Mas uma coisa é você descumprir uma norma sem ter conhecimento. A pessoa não vai receber punição, ou praticamente, se vier a ser punida, vai ser punida de uma maneira branda. Outra coisa é você descumprir uma norma, né? Com conhecimento de que ele está descumprindo a norma. Então, a partir de hoje, vocês já sabem, né? Quem não sabe ficou sabendo, não se deve jurar. A pessoa deve se comprometer de outra forma, mas sem fazer juramento, muito menos jurar por Deus, está completamente vedado, ou jurar pela vida, pela sua vida, jamais, né? Em hipótese alguma, tá? Eu achei importante, né? Trazer isso para vocês, porque é uma norma que a maioria das pessoas desconhece. Raramente se vê alguém mencionar isso, é uma norma amplamente desconhecida, apesar de constar no Sermão da Montanha, que é um trecho muito importante da Bíblia, né? A maioria das pessoas nunca ouviu falar dessa proibição de fazer juramento, né? Então lembre-se que o Senhor Jesus falou, não jureis em hipótese alguma, essa norma, não jureis em hipótese alguma. Por hoje é isso aí, espero que vocês tenham gostado, né? Quem gostou, curta, compartilhe, comente, compartilhe, e o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe muito abundantemente. Seguimos juntos, se Deus quiser.